Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e teme ou prevê aí o confisco de seu passaporte. E o parlamentar acusa um jogo combinado entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o PT, Partido dos Trabalhadores, e a PGR, Procuradoria-Geral da República. O deputado fez um vídeo dizendo aí que poderá então ter o seu documento confiscado após aí uma decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. E com essa decisão, caso isso realmente venha a acontecer, o parlamentar então poderá ficar impedido de viajar aos Estados Unidos. A gente lembra que Eduardo Bolsonaro está no país reunindo-se com autoridades norte-americanas para denunciar perseguições contra seu pai, Jair Bolsonaro. Segundo ele, Moraes atenta contra a liberdade de expressão ao restringir opositores. No último sábado, dia 1º, Alexandre de Moraes determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de parlamentares do PT para que Eduardo seja investigado e tenha o passaporte retido. Os petistas alegam que o deputado teria cometido crimes contra a soberania nacional ou supostamente patrocinado retaliações contra o Brasil e Alexandre de Moraes durante suas viagens aos Estados Unidos. Em entrevista no último domingo, Eduardo Bolsonaro classificou o processo como um jogo combinado entre Alexandre de Moraes, o PT, e a PGR. Abre aspas para o que disse Eduardo Bolsonaro. Os deputados do PT fazem a narrativa. O Alexandre de Moraes puxa para ele, dizendo que trata-se de mais um caso do 8 de janeiro. Manda para a Procuradoria-Geral da República. Depois, manda um recado ou fala diretamente com o Paulo Gonet e diz: olha, aceita aí para não ficar tão feio, parecendo que sou só eu perseguindo o Eduardo. Fecha aspas, disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro no último domingo durante uma entrevista ao programa 4x4 no YouTube. Eduardo também afirmou que o confisco do passaporte facilitaria seu monitoramento e uma possível ordem de prisão contra ele. Abre aspas, vai ter que cortar minha língua para me fazer parar, fecha aspas, declarou o parlamentar no último sábado. Eduardo Bolsonaro tem alertado parlamentares norte-americanos sobre ações do Supremo contra a liberdade de expressão, mencionando decisões de Alexandre de Moraes, como o bloqueio da plataforma Rumble no Brasil e a remoção de perfis e publicações de opositores à esquerda. Ele também cita casos como a prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do general Braga Neto, classificando-os como perseguição política. A recente determinação de Alexandre de Moraes para bloquear o canal do jornalista Alan dos Santos nos Estados Unidos também gerou uma reação. A Rumble e a Trump Media processaram, o ministro do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos, alegando que suas decisões violam a soberania americana. Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo comentando essa possível retenção aí, ou o confisco do seu passaporte pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Você já leu a peça do deputado petista que ensejou o pedido de apreensão do meu passaporte por parte do Alexandre de Moraes? Ele cita o Alexandre de Moraes em 5 oportunidades nessa peça. Então já é uma excrescência. A pessoa que, teoricamente, se diz vítima, ele mesmo, a vítima, recebeu essa peça e está pedindo uma sanção contra mim. Obviamente, né? Isso não tem nada a ver com a possibilidade de eu ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Afinal de contas, né, eles sabem que nessa posição, muitas portas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, se abririam para mim. E é um perigo para todo o regime uma pessoa denunciar os crimes que esse regime tem feito. Mas vamos dar uma olhadinha aqui na peça. Em determinado ponto ele fala: desde a posse do presidente norte-americano Donald Trump, já esteve nos Estados Unidos em 3 ocasiões, eu, no caso, com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de entrar naquele país. Bem, essa proposta é uma proposta antiga do deputado Darrell e ela foi feita depois em coautoria com a deputada Maria Elvira Salazar. Foi representado, inclusive, esse ano, esse projeto de lei. E o próprio deputado Darrell, ele fala no Alexandre de Moraes como uma inspiração para o projeto. Hard to believe that, in fact, we as a nation, in the effort to export
free speech and the ideas of freedom for more than 200 years seemingly are slipping backwards. Right now, in Brazil, and some of this legislation comes from that specific example. But É uma conduta do Alexandre de Moraes, não é minha. Agora, o que se espera, né? Eu acho que é loucura você esperar que uma pessoa vá cometer tudo que o Alexandre de Moraes está fazendo e vai ficar ilesa e tendo entrada no país que é símbolo das liberdades, da liberdade de expressão, do direito de ir e vir. Não combina. Agora, se vocês quiserem realmente saber o que é uma ação criminosa, veja quem está sendo julgado originalmente na Suprema Corte do país, que deveria ser o tribunal para guardar a Constituição e condenando senhorinhas à cadeia e perseguindo opositores sem direito à legítima defesa e fora do devido processo legal. Dentre os vários casos, poderia citar aqui Daniel Silveira, ministro Anderson Torres, né, o próprio jornalista Paulo Figueiredo, que nunca foi citado. E passaporte. E aqui na testa petista ele segue, né? Conforme exposto, a Alhures, o deputado nem deve saber o que é Alhures. O representante, mediante grave ameaça minha, articula a aplicação de sanções extremas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, aquele que está se sentindo ofendido com a minha conduta, mais uma vez, é o que vai me julgar. É tipo você ter de repente, uma briga com os vizinhos, e quem vai julgar você é o teu vizinho com o qual você está brigando. Como é que você acha que vai ser a decisão dele? Vai ser a favor dele ou vai ser a favor de você? É por isso que numa democracia saudável existe uma coisa chamada sistema acusatório, onde 3 pessoas distintas exercem as funções de um julga, um defende e o outro acusa. É para que ocorra uma imparcialidade, para que ninguém se contamine com paixões e emoções dentro desse processo. É para que ele seja justo e honesto. Isso daí é exatamente tudo que está faltando nesses absurdos de julgamentos feitos por Alexandre de Moraes, onde ele, ou às vezes um de seus colegas da Suprema Corte, abre um inquérito, uma investigação, que por si só já é uma aberração. Depois daí começa um processo. Eu achava que o processo judicialiforme tinha acabado com a Constituição de 1988, que isso daí era coisa da ditadura, tão criticada por esse tipo de pessoa, né? Mas no Brasil segue ocorrendo esse tipo de coisa. E as atrocidades vão mais adiante, né? Além do absurdo como a morte do Clezão, onde havia 3 pedidos já de soltura dele, e Alexandre de Moraes deixou passar meses. Isso sim, uma responsabilidade que tem que ser apurada, né? O assassinato de uma pessoa que sequer foi julgada e apodreceu na cadeia, perdão das palavras, e faleceu na cadeia. Isso daí sim tem que ser julgado. E o deputado petista termina, né, na parte dos pedidos. Face ao exposto, requer-se que né, proceda-se a instauração de procedimento de investigação criminal para apurar em tese a prática do crime dos representados, escrito acima, e depois ofertada a denúncia ao STF. P. A adoção de medidas administrativas, civis e pertinentes em função das responsabilidades pelos crimes em tese delineados na presente representação. Né? Crimes. Viajar para os Estados Unidos e fazer o seu trabalho. E C. A avaliação diante da tentativa de embaraçar as investigações sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né? Então, ele basicamente está mais uma vez corroborando o que eu estou falando aqui, que o Alexandre de Moraes, ele é vítima, julgador e, por que não dizer, né, acusador, porque ele pode muito bem ter armado esse joguinho combinado com os deputados do PT, porque ficou muito estranho, né? Os deputados começam todos eles a falar o mesmo discurso, mesma coisa, Gleisi, Lindbergh, Paulão, Rogério Correia, pá. Aí, no dia seguinte, eles apresentam uma representação e um dia depois, Alexandre de Moraes, vamos aqui pedir a PGR para analisar esse pedido. Afinal de contas, né, os deputados do PT são pessoas imparciais, acima do bem e do mal, que podem perfeitamente trazer essa demanda aqui à corte. Afinal, isso daí não é uma disputa política. Não são, né, deputados da esquerda tentando calar o deputado da direita. Meus amigos, isso reforça demais a nossa condição de república de bananas que tornou o Brasil. Esse país onde o presidente defende o Hamas, onde o Alexandre de Moraes faz o que quer, e aí eles falam qualquer coisa, e tudo para eles é constitucional, é legal, é só eles falarem. É realmente igual ao rei da França, Luís XIV. Né? O Estado sou eu. A gente está aqui para provar que não. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Como nós já tínhamos adiantado no início deste vídeo, o deputado federal então cita casos como o da prisão do ex-deputado federal Daniel Silveira, do ex-ministro da Justiça Anderson Torres e do general Braga Neto, e ele classificou aí essas prisões como perseguição política. Se você gostou dessas informações, se você gosta
de acompanhar a nossa Casa TV. Já peço a você para se inscrever no nosso canal e também convidar os amigos aí para assistir aos nossos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.